Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre front-end e back-end e como separar em front-end e back-end pode ajudar a sua aplicação a ficar menos acoplada. Uma estratégia que ajuda a desacoplar sua aplicação é separar a sua aplicação em camadas de lógica de negócio, de acesso a dados e de user interface. Então aqui eu tenho um desenho de uma aplicação e eu posso pensar em separar ela em camadas. Por exemplo, a camada Y, ela pode chamar User Interface, Presentation Layer ou camada de apresentação ou o front-end em si. Bom, depois eu tenho a Application Logic, que é a camada de lógica de aplicação, que também pode chamar Business Logic Layer ou camada de lógica de negócio. E também tenho a camada de acesso a dados ou Data Access ou Data Access Layer, a camada de acesso a dados. Uma típica aplicação corporativa consiste em ao menos 3 diferentes tipos de componentes. A Presentation Layer, ou seja, a camada de apresentação, componentes que lidam com requisições HTTP e HTTPS e implementam as APIs ou UIs, ou seja, é o front-end de uma aplicação que está chamando um back-end. É uma aplicação que tenha uma interface de usuário muito sofisticada e terá uma quantidade de código de front-end substancialmente grande. Então hoje a gente tem especialistas nessa camada em front-end. Então basicamente o que a gente tem no front-end em aplicações web? HTML, CSS, JavaScript. E temos aqui os principais frameworks JavaScript do mercado, como o React, o Angular e o Vue.js. A Application Logic ou a camada de lógica de apresentação são componentes core da aplicação e basicamente implementam as regras de negócio. Então é aqui que temos as regras de negócio da nossa aplicação. A camada de Data Access ou Data Layer basicamente são componentes que acessam outros componentes de infraestrutura de banco de dados ou, por exemplo, Message Broker. Bom, é aqui que a gente tem, na verdade, um modelo da nossa aplicação. Então, se a gente for pensar num modelo, por exemplo, num padrão de projeto chamado MVC, o Vue seria aqui. A gente teria uma aplicação de controller que acessa a lógica de negócio e temos um modelo, o Data Access, que basicamente faz a persistência em um banco de dados. Geralmente, existe uma separação muito clara entre lógica de apresentação em um lado e as regras de negócio e dados em outro. Geralmente, a sua camada de negócio vai se tornar uma API consistindo de uma ou mais fachadas ou interfaces que, por sua vez, encapsulam os componentes de lógica de negócio. Esta API é o que permite fazer a apresentação de sua aplicação em 2 aplicações menores. Uma aplicação vai ser o front-end e outra o back-end. Uma vez separado, o front-end irá fazer chamadas remotas ao back-end. Então aqui eu tenho um exemplo da aplicação monolítica ainda. Então aqui eu tenho o browser do usuário, tá? Aqui eu tenho o meu banco de dados, por exemplo, MySQL. Aqui eu tenho minha interface, meu front-end da aplicação. Aqui tenho o meu Database Adapter, o model, e aqui eu tenho a lógica de negócio. Lembrando que essa aplicação ainda é monolítica. Então, qual que é a ideia de você transformar uma aplicação monolítica MVC, Model View Control, em uma aplicação que tenha um front-end e um back-end? Aqui a gente vê a aplicação começando a ser dividida em back-end e front. Então veja só, o front continua aqui da aplicação, tá? Meu front-end da aplicação. Minha camada de dados continua aqui, só que agora o front-end ele não conversa mais com o back-end através de chamadas internas, e sim ele vai usar API REST para se comunicar com as APIs, ou seja, com a camada de lógica de negócio. Separar o monolítico dessa maneira tem 2 benefícios principais.
Ele permite que você desenvolva, implante e escale duas aplicações de maneiras independentes, principalmente quando você fala de front-end e rápidas interações de testes AB. Aqui a gente consegue colocar de lado a aplicação que estava monolítica, tá? Com a aplicação já dividida entre front-end e back-end. Veja que aqui eu consigo escalar, então se eu tenho muito acesso ao front-end, eu posso colocar meu front-end, por exemplo, em 2 servidores virtuais. Esse meu back-end está tendo muito acesso, né? Eu estou tendo um volume alto de CPU e memória usado, eu posso escalar esse meu back-end em outros servidores virtuais. Posso fazer tanto a escala horizontal quanto a escala vertical, tá? A escala vertical é quando eu aumento a CPU e memória de um servidor. A escala horizontal é quando eu vou adicionando mais servidores no meu pool, no meu conjunto da solução. Existem várias vantagens de você dividir o front-end do seu back-end. E hoje as aplicações elas já estão começando com esse, vamos dizer, padrão de projeto back-end e front-end. Então fazer essa divisão é uma estratégia super interessante, porque você consegue crescer o seu sistema como se fossem duas partes, o front e o back-end. Então, enquanto no front a gente tem as aplicações JavaScript, como frameworks como React, Angular e Vue, no back-end eu posso ter as principais linguagens de programação, como por exemplo Java, e daí eu posso ter Java com Spring Framework, que é um framework MVC para back-end. Eu posso ter Python com Flask, que também é um framework para back-end. Eu posso ter, por exemplo, Node com Express, que também é um framework para mim gerenciar minhas rotas no meu back-end. Eu posso ter o Ruby on Rails, que também é um framework back-end. Então no back-end eu posso ter várias linguagens de programação que podem me ajudar nesse desenvolvimento desse meu back-end. Na verdade, no desenvolvimento do conjunto das minhas APIs. Se gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e clique em gostei para receber mais vídeos como este. Ative o sininho para receber notificações quando um novo vídeo aparecer no canal. Se inscrever, dar um like e comentar no vídeo é muito importante para eu saber se devo fazer mais vídeos como este. Seu feedback é essencial para eu entender se estamos no caminho certo na construção desses vídeos. Obrigado!